Oi pessoal, a gente está reunido hoje para mais um episódio do nosso podcast, né? O nosso podcast sobre a paisagem kárstica, as cavernas. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse conceito do karst, né? E as porcentagens desse tipo de paisagem no mundo, aqui no país e etc. Vamos lá? Bom, a paisagem kárstica e as suas cavernas podem ser percebidas por várias pessoas de maneiras muito diferentes, né? Você pensa do leigo até o cientista, especialmente as cavernas, elas assumem significados diversos de acordo com a evolução histórica e as condições culturais das sociedades. Embora algumas porcentagens mudem de autor para autor, as mais aceitas são propostas por Ford Williams desde 2007, afirmando que as regiões desenvolvidas em rochas carbonáticas totalizem aí cerca de 10 a 15% da superfície terrestre. Nesse caso, Williams, em 2008, ele afirma que o karst é encontrado principalmente em rochas bem mais solúveis como o calcário, o mármore e o dolomito, embora também possa existir nos evaporitos, mesmo que nestes seja raramente identificado em afloramentos, exceto em regiões áridas. Os evaporitos eles dissolvem numa rapidez muito maior do que o calcário, o dolomito, o mármore, por exemplo, né? Outros autores consideram que o karst também pode se desenvolver e existir em litologias diferentes daquelas dos carbonatos e os evaporitos, considerando que o karst está presente em alguns outros tipos de rocha, como as rochas siliciclásticas ou silicatadas, e por isso é possível dizer que a cobertura kárstica passaria daqueles máximos 15% mais ou menos para cerca de 20% no mundo. Alguns tipos de quartzito e arenito, que são essas rochas silicatadas ou siliciclásticas, foram identificadas por Martini em 2000 como sensivelmente solúveis e podem com o tempo desenvolver morfologia e hidrologia kárstica típicas. No caso do Brasil, a gente identifica os arenitos de Ponta Grossa, no Paraná, e os quartzitos do Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, por exemplo. E aproveitando por falar de Ponta Grossa, eu aproveito para mencionar um pesquisador que tem dedicado aí boa parte da sua vida à pesquisa nos arenitos lá em Ponta Grossa, que é o Henrique Pontes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vale a pena vocês procurarem os trabalhos dele sobre o karst em arenito. Eu vou tentar, talvez, depois a gente marcar uma conversa aqui. Ainda que as porcentagens possam apresentar alguma margem de erro, destaca-se que o fato de que somente cerca de 13% das rochas carbonáticas mundiais são aflorantes e que os carbonatos subsuperficiais, que estão no subterrâneo, envolvidos na circulação da água subterrânea, são estimados em cerca de 14% da área mundial. E aí por isso você pensa no abastecimento de água para sociedades, né? Aproximadamente um quarto da população mundial vive no karst ou é diretamente afetada por sua hidrologia peculiar. Alguns autores destacam que é preciso diferenciar as áreas onde as rochas carbonáticas são relativamente puras e contínuas daquelas relativamente impuras ou descontínuas, né? Por essa razão, Venne, em 1999, ele afirma que os estudos em geomorfologia kárstica estão se tornando cada vez mais importantes nos estudos de impactos ambientais. Entretanto, devemos destacar que a seriedade com que tais estudos são realizados depende muito do grau de desenvolvimento do país ou região do mundo, né? Bem como no grau de especialização e conhecimento sobre a temática por parte dos pesquisadores ou equipes. É possível considerar que todas as rochas são solúveis em algum grau e por isso as feições de dissolução de microescala podem se encontrar em rochas insolúveis, entre aspas, né? Como o quartzito e o basalto. Entretanto, embora tenham feições kársticas, pois são formadas pela dissolução parcial da rocha, a paisagem da qual fazem parte pode não ser kárstica, pois é formada por rochas relativamente insolúveis e dominada por processos naturais que não necessariamente é dissolução, né? O karst, então, ele é o tipo de paisagem na qual a dissolução química predomina sobre os processos mecânicos
E aí, se a gente fizer uma rápida estimativa, você tem aí mais de 15 a 20% de componentes insolúveis em rochas, né, que raramente desenvolvem ou permitem o desenvolvimento das feições kársticas. Portanto, se você tem rochas que apresentam mais de 20%, por exemplo, de componentes insolúveis, dificilmente você teria um karst real, né? Entretanto, a gente pensa na literatura, alguns autores têm chamado a atenção para o fato de rochas como o arenito, como eu disse antes, alguns tipos de quartzito desenvolverem o karst. Se a gente pensar de uma maneira reducionista, podemos dizer que o karst ocorre em teoria em qualquer litologia, né? Mas para evitar confusão, erro conceitual ou traduções equivocadas para aqueles que estão iniciando, né, os estudos do karst, a gente utiliza o termo cunhado por Andrejchuk e outros, de 2009. Andrejchuk é um colega nosso da Polônia, extremamente competente e um karstólogo, né, de verdade, trabalha com o karst há décadas. A gente usa o termo karst tradicional e karst não tradicional para diferenciar o karst em carbonatos, que é aquele tradicional, daqueles desenvolvidos em outras litologias, o não tradicional. Não é uma questão de dizer que um karst é melhor do que o outro de forma nenhuma, mas é a maneira que nós encontramos de diferenciar as escalas dos processos envolvidos. Dito isso tudo, a gente ainda lembra que somente a presença de uma cavidade natural subterrânea, de uma caverna, não é suficiente para caracterizar uma área como sendo um sistema kárstico, pois é necessária a realização de estudos profundos e detalhados para que seja possível estabelecer as relações evolutivas entre a superfície e o subterrâneo. Então, compreender os conceitos do karst e sua geomorfologia tem sido sempre um desafio para os pesquisadores, tanto os clássicos quanto os modernos, visto que muitos dos sistemas kársticos se localizam sob a superfície, né? Então, dessa forma, a observação direta dos processos é muito dificultada, salvo nas pequenas parcelas desse sistema que são penetráveis pelo ser humano e são as cavernas, né? De qualquer forma, conforme já destacava Jennings em 1985, não devemos deixar que debates terminológicos tirem nosso foco de questões realmente importantes, que são, claro, né, a gente aumentar a compreensão dos sistemas kársticos e a sua maior popularização, tornar essa paisagem mais conhecida, porque o ser humano depende muito dessa qualidade ambiental nesses geossistemas ou geoecossistemas, né? Lembrando da possibilidade de existência de outros tipos de karst, é importante destacar que o avanço tecnológico tem permitido perfurações geotécnicas cada vez mais profundas, favorecendo o surgimento de novas informações que se tornam disponíveis para a ciência, aumentando assim a necessidade de reconsideração ou elaboração de novos conceitos em relação a karstologia, né? Mesmo assim, a gente não deve esquecer das raízes e origens dessa geomorfologia ou da geomorfologia kárstica, da karstologia, né? Então, esses novos karsts, né, são controlados por um número limitado de parâmetros da litosfera e da hidrosfera, como a temperatura, a composição e o estado físico, por exemplo. Entretanto, o karst, a gente pode afirmar, né, que ainda assim o karst pode ser definido como processos de interação entre as rochas solúveis e as águas diversas, que, como resultado, apresentam feições características que se desenvolvem na superfície e no subterrâneo. Então a gente observa, né, isso daí como uma relação direta de causa e efeito, com ênfase no papel primordial, principal, desempenhado pela dissolução daquela rocha. O karst é um sistema de processos e fenômenos de dissolução, transporte, deposição de matéria, que se desenvolve e ocorre no subterrâneo e na crosta como resultado da interação de águas naturais com as rochas que são solúveis em uma dada situação ou em um dado momento da evolução geológica, né? É importante destacar o fato de que a sua formação, né, teve início em uma dada situação ou em um dado momento. Sendo assim, como podemos generalizar o uso
do termo karst sem levar em consideração os muitos fatores existentes, não é? Então é preciso destacar que não é somente a dissolução que atua nesse sistema, que ora ele é aberto, quando todas as fases físicas, sólido, líquido, físico, sólido, líquido, gasoso estão presentes e reagem entre si ao mesmo tempo. Ora, esse sistema ele é fechado. Então pensem comigo, né? Grandes valores de CO2 aumentam o poder de dissolução da água acidificada, né? Mas existem outros fatores que influenciam de forma mais ou menos direta a solubilidade dos carbonatos pela água. E esses fatores são justamente a temperatura, a pressão, outros ácidos, efeito do íon comum, força iônica, ligações iônicas, mistura de soluções e elementos traço, né? Todos amplamente estudados e facilmente encontrados na literatura para melhor compreensão, né? Então, não é de se estranhar pelo fato do karst carbonático ser tão bem distribuído pelo mundo e tão bem estudado, né? Não é de se estranhar o fato de que as regiões onde você tem o karst carbonático tenham sido utilizadas pelo homem primitivo desde seus primórdios, obviamente, né? Pela própria característica do relevo, eram lugares ideais para serem utilizados como abrigo e fontes de recursos naturais. Em algumas regiões kársticas estabeleceram-se os primeiros assentamentos humanos, né? Por todo o mundo é possível observar as populações inteiras abastecidas por mananciais kársticos subterrâneos, e em várias culturas as cavernas ainda são utilizadas como locais para a prática de rituais religiosos, como manifestações culturais, né? Nós vamos ainda falar sobre isso, né? A região do Crescente Fértil, por exemplo, na antiga Mesopotâmia, todo mundo fala, né, do Crescente Fértil, domesticação dos vegetais, né, agricultura e etc. É preciso ressaltar que os rios Tigres e Eufrates, responsáveis pela fertilidade do Crescente Fértil daquela região da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, hoje Iraque, Irã, aquela região ali, esses rios possuem suas nascentes por causa do karst das montanhas Zagros e Taurus, situadas mais ao norte da região, né? Então, não é um tipo de paisagem que a gente simplesmente deva estudar superficialmente, né? Como eu mencionei no episódio anterior, o termo karst, como a gente conhece no Brasil, em português, originou da forma germânica karst, com K, e que foi popularizada pelo geógrafo sérvio Jovan Ćirić, né? Uma obra dele, o Das Karstphänomen, a tese de doutorado, né, foi resultado do estudo da região do Planalto de Kras, localizada em porções do território italiano e do território esloveno. E os seus estudos contribuíram para o conhecimento desse karst que a gente chamaria, né, da região inteira do karst dinárico, que se estende em direção ao sul da Eslovênia, da Croácia, da Bósnia e Herzegovina, da Sérvia, do Montenegro, Kosovo, Albânia, Macedônia, né? E a partir de então o termo alemão karst passou a ser utilizado como padrão mundial, designando os complexos processos de dissolução da rocha, bem como os intricados sistemas subterrâneos derivados da interação entre os processos naturais que ocorrem na superfície e no subterrâneo, né? O professor Krantz, meu orientador na Eslovênia, meu grande amigo, um cientista excelente, né? Ele sempre nos lembra da origem pré-indo-europeia do termo kras, que possui a raiz gara, significando rocha e rochoso, respectivamente, né? Então você tem o termo kras amplamente utilizado na Eslovênia para designar as regiões rochosas ou não favoráveis à agropecuária, sendo também comum para identificar algumas regiões do karst dinárico, que é caracterizado especialmente por dolinas e campos de lapiás. Nós vamos falar sobre isso depois. As dolinas de depressões fechadas, os lapiás, as formas de dissolução, né? E é possível perceber que esse tipo peculiar de paisagem é comumente caracterizado por possuir depressões fechadas, drenagem subterrânea e cavernas que são formadas principalmente pela dissolução da rocha matriz, né? O karst ele ocorre então nessas regiões com hidrologia e formas muito específicas que surgem em função da combinação das rochas com alta solubilidade e com porosidade secundária bem desenvolvida,
né? Então a gente tem essa porosidade secundária, como juntas, fraturas, planos de acamamento, né? E aí, como a gente já mencionou, os novos tipos de karst, né, apresentam uma rede de drenagem superficial bem desenvolvida, que, combinado com algumas outras variáveis, são paisagens nas quais a dissolução é o fator dominante sobre os aspectos do intemperismo mecânico, né? Não se deve, no entanto, deixar de perceber que em rochas solúveis, compactas, impermeáveis, a dissolução não produz tanta característica ou tantas feições características do karst. Propriedades específicas da rocha, como as fraturas, por exemplo, vão facilitar e promover o desenvolvimento dos sistemas kársticos, né? Se a gente pensar sobre a nobre raiz do surgimento ou do nascimento da geografia como ciência na antiguidade grega, podemos dizer que algum estudo desse tipo de relevo já existia, né? Eu já escrevi sobre alguns filósofos gregos e romanos falando sobre o karst, e a gente tem pesquisas que identificaram inúmeras descrições do karst carbonático na Grécia, né? Porque justamente grande parte do território grego é composto por rochas calcárias, e parte significativa da mitologia grega tinha essas feições kársticas, como as cavernas, como parte, né, dessa mitologia. No Monte Ida, na ilha de Creta, por exemplo, existem cavernas que eram consideradas sagradas por minuanos e helenos, né? E uma delas, de acordo com a tradição oral, Zeus teria nascido. Seu filho Hermes também teria nascido em uma caverna no Monte Silene, e os oráculos eram consultados, né? Os oráculos eram consultados nos subterrâneos, e as cavernas eram tidas como portais do inferno, né? Então é isso, gente, por hoje. No próximo episódio eu vou falar sobre algumas breves descrições do karst clássico na Eslovênia, já no século IV a.C., né? E a gente vai continuar aí nossa viagem pela karstologia. Um abraço a todos, muito obrigado. Se você gostou, compartilhe, curta, nos ajude aí a popularizar essa tão importante ciência, esse relevo, essa paisagem tão importante para a humanidade. Abraço a todos.